Olá, gente! Boa tarde! Peraí que os livros estão caindo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Boa tarde! Rebeca Cardoso, como é que você está? Nós estamos aqui mais uma tarde, né, gente? Para compartilharmos nessa graça de Deus. Opa, Silvinha Patriota, guerreira do Pai. Né, que Deus abençoe. Aproveite aí, gente, esses primeiros minutinhos, né? Que já tá um pouquinho corrido. Se vocês quiserem aqui no aviãozinho, né, convidar alguém ou então aproveitar esses minutinhos para fazer sua inscrição lá na minha bio ou solicitar o link para vocês fazerem parte do grupo VIP. Eu já postei agora pela manhã no meu devocional, né, um pequeno resumo lá no nosso grupo VIP. E também vocês vão poder estar, devido à correria ontem, o Instagram cravou em cima, né? Então não deu tempo a gente fazer algumas perguntinhas, mas se você tiver alguma pergunta e eu puder, né, responder, você pode estar enviando lá no grupo VIP. Aí na minha bio você vai ver um link. Olá, doutor Gustavo Martins, o coach do momento. Quem quiser aí, gente, contratar os serviços do Gustavo Martins, é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que conhece bem a manifestação da transformação da mente humana por meio de mudanças de hábitos, tá? Quero agradecer a Deus por vocês estarem aí com essa confiança, né? Aproveite e manda aí o convitezinho para as pessoas nesses primeiros minutos. E a gente vai estar aí, né, falando hoje, nosso segundo dia. O primeiro dia não aconteceu, né, devido o Instagram ter entrado inconsistência, né? Houve o problema mesmo dele, né? De inconsistência e realmente não deu certo. Por isso que agora as minhas lives eu vou fazer antes os testezinhos, né? Virado para a parede, escrevendo ao contrário, né? Às vezes um S, um A. Vocês perceberam, quem entrou antes sabe do que eu tô falando. Mas é assim mesmo que acontece conosco, né? E a gente tem que fazer sempre o melhor, porque quem merece o melhor é o público que tá ouvindo aí uma mensagem, né, da parte de Deus. Eu não sou especialista em Deus, muito menos mestre em divindade. Mas uma coisa eu tenho para mim, que aquele que busca o Senhor, ele encontra respostas. E essas respostas Deus dá gratuitamente, ele não cobra a ninguém. E hoje, o segundo dia, dia 4, lá no nosso convitezinho, era para ser o doutor Eduardo Freire, né? Que ele iria falar da parte, tinha tudo para dar errado, né? O nosso projeto, ontem eu expliquei como que ele nasceu, né? E hoje eu não vou repetir, porque senão a gente vai ganhar, vai perder aí 5 minutinhos. Mas eu acho que ainda dá tempo você ver depois dessa live. Eu acho, não sei se vai dar tempo, né? Ele fica por 24 horas no Stories, mas eu contei como que nasceu o projeto, né? Projeto A3, ele vai explicar por que é projeto A3 e tinha tudo para dar errado, 25 anos de casado. Isso vai virar um e-book, a gente vai colocar nas plataformas digitais, mas você pode ganhar ele gratuitamente, né? Uma cópia, né, desse e-book lá no nosso grupo VIP, que você pode estar lá acessando lá no link e fazendo parte, né? Acabando as lives, a gente vai estar desfazendo esse grupo. Então vamos lá para as orientações, porque vocês sabem, gente, eu falo demais, né? E falar demais é um problema, que o Instagram gosta de cortar pessoas que falam demais. Ok, já falei do povo entrando. Olá, olá, olá. Quem não me conhece, eu sou a Gerliane,
né? Eu congrego aqui na Comunidade das Nações com o bispo J.B. Carvalho, sou discípula da pastora Jéssica Neres, né? A segunda pastora do ministério. E a gente está lá trabalhando na tarde profética toda terça-feira. Enquanto tá parado, nós estamos fazendo as lives, né? O grupo está fazendo as lives pela direção da pastora Jéssica Neres. E é uma bênção, tô aí ministrando a palavra do Senhor. A gente não pode se conter quando a gente tem uma mensagem da parte do Senhor, a gente não pode se conter. E as lives têm salvado a minha vida, gente. Vocês têm salvado a minha vida. Jesus é testemunha. Que às vezes a gente não dorme recebendo os insights, as palavras e tudo. E o e-book foi um resultado disso, gente. Eu já fechei o ano passado 3 livros. 3 livros. Só que tudo isso, ó, precisa de din-din pra gente poder lançar. E a gente precisa receber e passar o conteúdo. Esse é o meu trabalho, essa é a minha profissão e esse é o meu chamado, né? Eu tô no lugar certo. Eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. E a gente tem que fazer o melhor, o melhor. Você que está entrando aí, faz aí seus convites para os seus amigos que são casados, juntos, que são noivos, são namorados, pensam em casar, não tem nem noção, né, gente? Ontem eu falei sobre aliança, berite. Ontem eu falei sobre realmente o resumo, como que as pessoas elas entram num relacionamento, né, e elas não têm noção do que é uma aliança, o que é um casamento. Gente, casamento é sacrifício. Berit, aliança, é acordo entre duas partes. E Deus, ele não vai pesar menos ou mais porque você é homem, porque você é mulher. Você tem que entrar na sustentação de que quando você vai entrar no casamento, você está no altar. Quem é que vai ser sacrificado nesse altar, gente? Você, eu, que tá querendo se relacionar. Mas casamento não é uma desgraça, mas casamento é um meio para você entender melhor o processo de Deus na vida de um relacionamento. Tem gente que casa para ser feliz, casa para ter sexo, casa para viajar em lua de mel, vem lua de mel. Você faz a lua de mel. A gente passa por um processo, 25 anos num processo de Deus. E eu sei o que eu estou falando para vocês, né? Então, vocês já passaram a me conhecer, né? Sou a Gerliane e faço a obra de Deus aí tem mais ou menos 22 anos ministrando a palavra do Senhor. Nessa pessoa que vos fala, mal sabia falar, mal sabia escrever, mas porém, entretanto, Deus achou graça. E quando Deus acha graça, ele derrama graça sobre graça e ele vai elevando, ele vai fazendo de acordo com o que ele quer. Ontem o dia foi tão produtivo, gente. Ontem eu falei nos Estados Unidos, falei na Itália. Gente, ontem eu falei aqui no Brasil. Olha, pense como é bom esse negócio do Instagram, essas questões das mídias digitais. Eu sou um pouquinho ainda, né, muito neófita nessa área, mas é maravilhoso. Então, hoje a nossa parte, deixa eu ver se eu esqueci alguma orientação, não, a minha instrutora digital, Lohane Samines, para quem precisa do serviço dela, gente, só ir botar aí @Lohane Samines, que você vai encontrar um excelente instrutor, uma excelente professora nessa área, que vai te ajudar bastante. Ok, vamos orar? Eu tenho que seguir aqui a risca, gente, não me perca. Senhor, Pai eterno, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por estar aqui junto conosco. O Senhor é um Deus que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, o Senhor estará presente. Pai, nós não podemos começar nada, falar nada, sem pedir que o Senhor nos alveje. Como diz o salmista no Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre aquele que o teme, sobre os justos que são justificados pelo sangue de Jesus, que tem uma aliança conosco. E essa aliança é que nos faz avançar com as superiores promessas, como disse lá o escritor aos Hebreus, porque nós estamos confiados nessas superiores promessas, nós estamos, Paizinho querido, fincados na superior aliança, não mais a aliança da lei, não mais a aliança do passado, nós estamos, Senhor, fincados, Senhor Jesus querido, no sacerdócio perfeito. Pai, Hebreus 8 vem nos esclarecer, ela fala sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Senhor, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que
está nesse nosso e-book, Senhor, esse plano perfeito que o Senhor traçou para o relacionamento. Não é mais um livro sobre relacionamento, mas é sobre experiências. Pai, não é diagnósticos, Senhor, 100% imprevisíveis. Não, Senhor, previsíveis, mas existe uma vulnerabilidade, Senhor, porque nós somos tão humanos, tão falhos. Mas eu quero ajudar o teu povo, eu quero ajudar esses jovens, eu quero ajudar essas mulheres, eu quero ajudar esses homens de Deus, Senhor, que aceitaram ser homens verdadeiramente, mulheres que aceitaram ser mulheres verdadeiramente e assumir uma responsabilidade em Cristo Jesus, sabendo que quem pagou o alto preço, quem fez o sacrifício primeiro, quem nos convocou primeiro, quem nos chamou pelo nome primeiro, foi aquele, Senhor Jesus, que nos alistou para essa batalha. E a batalha, Senhor, ela já está ganha. Nós só temos que percorrer esses caminhos em Ti. Então, Senhor, nos ajuda a nós adentrarmos além do véu. Senhor, porque muitas vezes nós estamos aquém do véu, mas o Senhor não quer nem a gente aquém, nem no meio, Deus, do átrio. Não, Senhor. Paizinho, o Senhor quer que a gente adentre os santos dos santos e que a gente encontre respostas em Ti. Senhor, nos ajuda a não contar historinhas mentirosas. Ajuda-nos, Senhor, a não falar mal, a não, Senhor Jesus querido, conceber o mal e plantar sementes malignas, mas que nós possamos ter, Senhor Jesus querido, essa devoção e esse entendimento de que o Senhor é conosco, que o Senhor é maravilhoso. Por isso, Senhor, nós Te adoramos. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus, porque Ele é fiel. Gente, eu estou aqui contando para você a história após mortes e ressuscitações. Você pode, ressuscitamento, você pode ter certeza que esse Deus, Ele é fiel. Tá aí prova, tem gente aí que é testemunha, gente. O Gustavo aí mesmo, ele é testemunha. A Lohane, ela é testemunha, né? As pessoas que andam, que me conhecem, sabem do que eu estou falando. Aleluia! Então, o que nós vamos falar hoje, gente? Não conte historinhas. Somos proibidos de contar historinha. Deixa eu te falar aqui uma coisa. No altar, 25 anos atrás, eu subi no altar com 4 meses de gravidez. Eu tinha uma paixão platônica por um jovem que eu conheci desde os 12 anos de idade. Eu casei com 18 anos de idade. E eu subi no altar, mas o meu coração ainda estava numa paixão platônica. O meu casamento ele não era 100% seguro, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu era uma pessoa extremamente duvidosa nos meus pensamentos, no meu caráter e até mesmo na minha moralidade, apesar de ser virgem, apesar de ter um conhecimento de um sistema religioso, ter sido criado no catolicismo, ter os meus pais casados, mas eu passei por um processo que agora eu não vou contar na minha adolescência, quando criança, na minha adolescência, mas eu subi o altar com dúvidas muito constantes, né? Ontem eu falei sobre o poder do sim que nós devemos dizer, confirmar todos os dias, mas ali o que eu estava oferecendo não era a minha vida. Eu estava querendo colocar panos quentes em algumas situações. O meu marido subiu ao altar, meu marido carregava uma paixão de 4 anos com uma promotora de justiça que ele tinha se relacionado, e ele não casou com essa mulher porque ela não quis, ela tinha uma insegurança muito grande de relacionamento. E eu tô contando essa breve história para você entender que o tema de hoje, não contar historinhas, ele tem muito a ver com aquilo que você carrega do seu passado, né? Então, como que as coisas poderiam dar certo sem Cristo, sem a verdade, sem o conhecimento de Deus, se eu não tivesse encontrado esse Deus maravilhoso? Com certeza haveria falências futuras, haveriam traições futuras, haveriam desistências futuras, e aqueles que estão no meio do caminho conosco são os que pagam verdadeiras penas pelas nossas irresponsabilidades. É claro que Deus, ele não toma o inocente por culpado, apesar de Deus não levar
né, o tempo da nossa ignorância para o presente momento, quando nós nos encontramos com ele, ele lança tudo no mar do esquecimento. Nós temos que ter um discernimento que nós pagamos as consequências pelos feitos que nós praticamos. Mas eu tenho plena certeza que nós não pagamos 100%, porque Deus, ele intervém na nossa história e ele começa a despertar em nós o interesse. E esse despertar vai depender tanto da vontade polema como telema de Deus, ou seja, a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus na nossa vida. Se nós entendermos que Deus, ele abre um caminho e ele diz, ande. Se Jesus nos coloca diante de um problema, ele diz assim, agora estenda o cajado e manda o mar se abrir. Se Deus manda você levantar altares no meio do rio Jordão da sua vida, da sua jornada, para que outros que venham atrás olhem, inclusive seus filhos, seus netos, seus tataranetos, sua geração, porque Deus está de olho na sua geração, você é a primazia de Deus hoje para que a sua futura geração, ele venha compreender a história de Deus e o trajeto e o testemunho, venha levar essas pessoas a ter um encontro com Deus como que você teve. Então, o que eu poderia contar diante da minha vida, tendo um começo tão duvidoso? Gente, tragédia. Tragédia. Eu ia viver me lembrando do passado, sentindo falta do passado e tendo esperança de um passado, sendo que eu estava vivendo outro presente. E qual seria o meu futuro? Quem não resolve as suas questões do passado, gente, ela não vive um presente de graça, de verdade, ela não vive esse presente e ela não pode ter um futuro promissor, porque tudo que ela está jogando na terra no presente são sementes corrompidas. E tem uma coisa, gente, nós não podemos apressar o fruto de Deus. Nós não podemos entender que nós devemos apressar. Por quê? Porque o fruto pertence a Deus. E todas as vezes que nós apressamos alguma coisa, a gente interrompe a graça maravilhosa de Deus, do tempero de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o caminhar do servo de Deus, como diz lá em Provérbios 4, né, o caminhar do cristão, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, tem o processo, existem as estações na vida do servo de Deus, e nós devemos entender isso, para que a nossa história não venha a ser uma história de derrota. Então, com o passado que eu tive, com o que eu carreguei para o altar, como é que eu poderia produzir um futuro consciente, são, com sanidade, estável, né, sem instabilidade e transparente e justo. Então, tudo isso, o Danny Silk, o Cote, né, nos seus livros, que eu falei ontem para vocês, eles nos falam sobre essa questão de você saber o que você planeja no casamento, o que você está trazendo para o seu casamento, quais são as palavras que você está trazendo para o seu casamento. Você está trazendo um sim saudável. Eu tive que aprender a fazer a oração de Deus e de profetizar um casamento saudável na minha vida, ainda com 18, 19 anos, quando eu conheci o Senhor Jesus verdadeiramente, que eu tive um encontro com a palavra dele, eu descobri que as superiores promessas, como eu falei de Hebreus 8, tá lá no nosso grupinho, né, que eu passei os versículos ontem que eu li com vocês, que eu falei para vocês, eu lembrei e postei lá, Hebreus capítulo 8. Se nós temos essas superiores promessas, nós temos que construir uma nova história em Cristo Jesus, apagando junto com o que Deus apagou, porque Deus apaga, a gente vai lá e sopra. Deus, o senhor lembra disso? Então, parece que a gente está trazendo à memória de Deus as coisas infelizes, as coisas que estão cristalizadas ainda dentro das nossas emoções, que devem ser apagadas e devem ser totalmente destruídas. Olha só o que Caroline Leaf, ela fala em seu livro, é um outro livro, né, que eu gostaria que vocês anotassem aí. O seu cérebro, no seu livro, Seu Perfeito Você, tá? Uma paráfrase desse livro que eu li. O seu cérebro é um subproduto da sua mente. O seu cérebro não determina a sua história. O que você tem registrado, o que eu tinha registrado até aquele momento de antes de conhecer Jesus, na minha vida, na minha adolescência, na minha infância, meus traumas, né?
paixões platônicas, aquela coisa, tudo aquilo que estava reservado na minha vida não vai decidir a minha história. Quem vai decidir a sua história, gente, é a sua metanoia, a sua mudança de mente. É o que você determinar daqui para frente em Cristo Jesus. Por isso que é bom a gente ter o conhecimento da palavra tão poderosa e impactante que é a palavra de Deus. Olha só, o seu cérebro é um subproduto da sua mente. Ele absorve tudo que você contar para ele. Eu li esse livro ano passado, né? Tô respondendo os questionamentos da Caroline Leaf, que ela repete vários para ver se você não está enganando a você mesmo, porque é importante, às vezes a gente se engana mesmo, né? Às vezes a gente quer contar uma história, mas a gente não tá vivenciando essa história. Ah, mas eu vou contar até viver. Amém, glória a Deus. Só que você tem que mudar também seus hábitos. Você também tem que mudar seus hábitos do que você está ouvindo, do que você está vendo, do que você está tocando, quais os contatos que estão em sua volta. Então, tem coisa, gente, que a gente tem que cortar o cordão umbilical para mudar a história. Deus foi tão perfeito comigo que quando eu casei lá em Natal, com 18 anos de idade, Deus me mudou, inclusive, da terra, né, lá de Natal, e me trouxe aqui para Brasília, terra seca, dura, o povo mal dava pai do Senhor não, porque eu não conhecia, mal dava bom dia, boa tarde. Vim para uma família extremamente aconchegante, uma família grande, uma família de pessoas bem mais velhas do que eu, né? A minha cunhada mais nova, ela é 6 anos mais velha do que eu. O restante tudo é bem mais velho do que eu. E assim, a minha sogra era uma mãezona, mas tem idade de ser minha avó. Então hoje eu cuido da minha sogra também, junto com as minhas cunhadas, que é uma honra, um prazer. Mas assim, aconselhamento eu tinha que buscar em Deus. Eram minhas 4 paredes que me ensinava o secreto de Deus. Então, essa questão do secreto de Deus, não foi ninguém que me discipulou. Aliás, eu estou sendo discipulada hoje. Com tantos anos de ministério, porque eu mudei para outro ministério, né, sem ser Assembleia de Deus, agora estou na Comunidade das Nações, então estou passando por um discipulado. Mas o discipulado espiritual, a comunhão, a intimidade, foi na palavra de Deus, foi o Espírito Santo de Deus direto que foi dando, né, todo esse entendimento, né, que hoje eu tenho de estar buscando, sempre estar entendendo qual é o mover de Deus na minha vida. O que é aquilo que me cabe fazer, o que me cabe falar, né? As palavras, elas são poderosas, gente. Olha só, você deve falar palavras poderosas que tragam uma terapia, tragam uma consciência sadia, um terapeuta, uma cura divina para a sua vida, para o seu casamento. Se você não trouxer isso para a sua vida, certamente minguará o amor, porque quem é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, eles não são perfeitos. O coração do homem, ele é falho. Então, o coração do sábio, ele busca sabedoria não nele mesmo, não no diploma que ele tem. Não, ele busca essa sabedoria, esse peso dessa responsabilidade em Deus. E Deus é que tem o verdadeiro perdão, o verdadeiro emblema, né, do verdadeiro amor, né? A paixão de Cristo é porque Cristo verdadeiramente ele se entregou. Então, a paixão que nós devemos ter hoje é uma paixão sacrificial e não uma paixão carnal. Vocês estão ligados aí comigo, gente? Aleluia. Olha o que diz lá em Provérbios 25:15, gente. Junto com essa palavra, né, da Caroline Leaf. Ele diz assim, olha, pela longanimidade, paciência, dobra-se ou persuade o príncipe. Eu botei aqui a palavra bey, uma palavra árabe, porque é senhor, né? Você pode entender também que alguém que está do seu lado, você deve ter um respeito e uma honra de um senhor, de uma pessoa que merece honra, que merece um respeito maior, né? Porque aos homens você tem que, você tá vendo ele sempre acima, ou seja, a sua humildade é que vai preceder a sua honra também, né? E às vezes a gente quer ser honrado, a gente quer estar sempre em cima e querer a honra. Não, a honra você não se quer, a honra se dá. A honra, ela é conquistada sem você querer essa honra, né? Então, pela longanimidade e paciência, dobra-se e persuade o príncipe. E a língua macia pode quebrar ossos.
A palavra branda, gente, que é a palavra macia, é a palavra favorável, é a boa palavra, pode quebrantar. Eu não tive um relacionamento no começo muito fácil, eram palavras muito duras. Oi, gente, era chicote na língua. Ai, caramba, Deus. É muito difícil. O que eu tô falando pra você não é fácil, mas você tem que buscar em Deus esse fortalecimento. Gente, nem conhecimento de cursos eu tinha. Hoje você tem várias, você tem coach, você tem palestra, você tem um Instagram abençoado para você escutar as mulheres de Deus, os homens de Deus falando, os professores falando, mas na minha época era só o Espírito Santo falando. Vale o Espírito Santo falando, mesmo com todas essas ferramentas, muito mais vale, gente. Muitas vezes você tem que, inclusive, parar de escutar certas ferramentas que vai engrandecer muito o seu ego, para você poder entender que Deus, ele está trabalhando no seu ego. Você lembra de ontem, quem estava ontem comigo, a visão que Deus me deu, que quando duas pessoas, elas se unem e elas se dobram perante Deus, e essa é a supra graça de Deus, é a mega graça de Deus, o que forma, gente, lá, olha lá as duas pessoinhas dentro da casa de Deus, dentro do relacionamento de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. O justo é amparado, a semente do justo, ela não é desarraigada na terra, porque Deus, ele protege. Salmos 18 fala que Deus, ele se envolve do manto da escuridade das trevas, gente, e nos chama para dentro desse manto aonde tem luz. Em volta só tem trevas, mas aonde você está em Deus, protegido em Deus, guardado em Deus, ali tem luz. Como é que você não vai enxergar o seu futuro glorioso diante de Deus? O problema é que nós ficamos olhando para as circunstâncias que estão ao nosso lado, que não estão favoráveis. Ah, ele está zangado comigo. Ai, meu Deus, ele vai me largar. Ai, meu Deus. E você deixa de fazer, de produzir aquilo que Deus está te mostrando. Porque o que vai lhe garantir a vitória, gente? É você não ficar simplesmente pálida diante da situação, esperando a morte chegar, e deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, hoje a pergunta é: você vai parar de contar historinhas de fracasso na sua vida, a sua história? Se eu tivesse casado com um dedinho, se eu tivesse ficado com cicrano, eu não teria essa infelicidade. Você vai parar de falar isso, você vai parar de contar histórias para você que são fracassos, e você vai começar a profetizar o Salmo 18 na sua casa, o Salmo 34 na tua casa, o Salmo 33, que é para a nação cujo Deus é o Senhor. Gente, essa nação, ela é gloriosa. Você vai profetizar que a criação pertence a Deus, que nada foge do controle de Deus. Você vai profetizar que seu coração, ele vai se limpar, que suas mãos vão ser justas, que você vai poder levantar as mãos sobre a sua casa, porque você é uma pessoa perdoadora, e que Deus derrama da sua justiça e do seu perdão na sua vida. Você vai profetizar a graça abundante de Deus. Você vai parar de se lembrar do passado. Passado não alimenta ninguém, pelo contrário, ele vai trazer uma depressão. E se você ficar focando no futuro, ai, como será o meu futuro? Como será o meu futuro? Meu futuro sem ele, meu futuro sem meus filhos, meu futuro sem o dinheiro, meu futuro sem um carro, sem a pensão. Se você ficar, você vai morrer de ansiedade. E Jesus nos dá uma lição: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente tem muito que aprender na mansidão do Senhor. Nós temos muito que aprender, que se o Senhor cuida dos lírios, como Mateus 7 fala, ele cuida dos gafanhotos, ele cuida das coisas invisíveis. Deus cuida do universo, que o universo ainda está em expansão, está sendo criado ainda muitas coisas para o nosso benefício, o nosso favor. Como é que Deus, ele não vai cuidar de nós? É Jesus que fala isso em Mateus capítulo 7. Quanto mais vós, que sois seus filhos. Deus vai dar pão, gente. Deus vai dar pedra para você. Deus vai dar serpente, não. Então, se apegue com Deus. A lição desse e-book, Projeto A3, é que você tem a terceira dobra desse barbante, gente. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 4. É melhor serem dois do que um. Mas no final ele fala que a terceira dobra é que faz a diferença nas nossas vidas. E a terceira dobra é esse manto do Salmos 18. Essa dobra é esse castelo forte onde você habita no Salmo 91. Este lugar forte é o lugar alto do Salmo 121. Esse lugar forte é atrás da cruz
de Jesus. Vocês estão comigo, gente? Eu tô empolgada, eu tô suando igual pano de cuscuz aqui, porque o sol o apartamento é virado pro sol, e é 4 horas da tarde, o sol tá batendo aqui na janela, mas eu tô quente aqui, não é por causa desse sol tão somente não, gente, é porque eu estou sentindo a presença de Deus, e Deus, ele está fazendo restauração. Antes de eu estar aqui com vocês, eu já estava há dias com Jesus, e eu sei o que eu tô falando para vocês, são palavras verdadeiras, legítimas e dignas de confiança. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Olha que diz lá em Provérbios 15:1, gente. Eita, já apagou até com o computador. A resposta branda desvia o furor. Quantas vezes, gente, eu me desviei de falar o que eu queria, mordi a língua para não suscitar uma contenda, uma pancadaria. Gente, porque uma coisa, olha, uma coisa é certa, nós somos garantidos por várias leis. Lei Maria da Penha, o que for. As palavras, elas ferem muito mais do que um beliscão, do que um tapa, do que um bufete. As palavras, elas impregnam na sua alma. E no físico fica só por fora. Eu sei que muitas vezes macula a alma, mas o que macula mais a alma é a rejeição. É o poder que as pessoas têm de falar palavras duras para outras pessoas. Então, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a violência. Então, por várias vezes, a mulher sábia, o homem sábio, ele vai evitar de estar falando como se ele tivesse sempre certo. Gente, eu prefiro estar sempre errado, mas Jesus esteja dentro da minha casa. Esteja assim, eu nunca estar certa para o outro. E eu reconhecer que a honra vai vir, o reconhecimento vai vir do meu Pai, e que Deus vai produzir justiça, porque uma coisa é certa, gente, Deus, ele produz justiça, e eu sou prova viva disso, de que Deus fala em sonho, Deus levanta lá fora um ímpio, Deus fala através de um jumento, Deus vai falar com uma pessoa através das suas a metaforma de Deus, a metafísica vai falar ao seu favor, se você acreditar nas palavras dele, você confiar. Você tem ideia, gente, do estrago que podemos provocar falando tudo que dá na teia? Minha gente, você derruba. Tiago fala lá no capítulo 3 que esse membro que está entre a nossa boca, na nossa língua, ele toca fogo numa floresta. Ele destrói, ele cria uma verdadeira tempestade, algo que você pode dominar. Mas eu confesso para vocês que você só pode dominar se você tiver alguém te dominando. Porque existem duas mentes que dominam este mundo. E no livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele começa falando muito sobre isso, sobre o discernimento que nós devemos ter, sobre quem está falando e quem nós estamos ouvindo. Quem que você está ouvindo? Quem é que está te dominando? Né? Para onde está indo? Para onde você está indo com o desejo da vontade que você está tendo nesse momento? Ele está te conduzindo a salvar o seu casamento, ele está te conduzindo a salvar a sua família. Não vou entrar aqui em contextos de pessoas que são violentas, né, de pessoas que estão sendo roubadas dentro de casa, né, da sua liberdade. Eu muitas vezes fui roubada, né, dentro da minha casa, da minha liberdade. Eu não podia orar, eu só orava escondido, né, eu não podia nem me batizar, como eu contei ontem pra vocês, tive que fugir para me batizar. Mas e daí, gente? Quando você tem certeza, você tem que ter, quando você tem convicção e certeza que Deus é por você, gente, acontece que aconteceu várias vezes por mim. Várias vezes aconteceu comigo, meu esposo chegar para mim assim, ore por mim porque eu estou perecendo, eu estou morrendo. E ali entrava a graça de Deus e Deus operava na vida dele e ele temia o nome do Senhor. Nós temos que ter muita sabedoria, nós temos que ter consciência com quem que nós estamos. Qual é a tua aliança? Com quem é a tua aliança? A tua aliança é com